Agora, como você interpreta esse plano deles, dessa sociedade totalmente monitorada, controlada, dentro desse plano espiritual? Você acha que isso é expressão também de forças espirituais que estão influenciando? Você estava dizendo que você é alguém que acredita na volta de Jesus e Sim. que Jesus deverá interferir na história. Não sei se vai, eu acredito, não sei se vai acontecer. Eu faço parte também. Sim. Algum dia, eu não sei se eu estarei vivo. De malucos mas... que pensa que, de fato, a vinda do mestre é inevitável. Mas, assim, eu sempre digo isso desde 1998. A vinda, ou a visita, ou seja lá como quisermos chamar, o primeiro contato oficial, indiscutível dos humanos com seres de fora, que penso será capitaneado por essa figura, mas isso não vai, entre aspas, transformar, porque, assim, uma das características do homem Jesus é que ele não queria usar os superpoderes dele para convencer ninguém de nada. Entendi, isso sim. Jesus é um cara elegante, digno, decente. Sim, ele dá o exemplo. Se você olhar para ele... Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Né? Então, assim, Jesus se ferrou porque não quis ser tão impositivo quanto o pai Javé. Entendi. Tá certo? Ele preferiu morrer digno do que na minha cota de observação. Sim, lógico. Então, assim, esse ser deve manter esse padrão. Então, mas você crê que, naquela ideia que tem um paraíso, que essa realidade pré-universo, Jesus era pré-existente ali? O espírito dele. Sim, mas é como o seu também e o meu também. Só que lógico. O personagem Daniel, o personagem Rogério, claro. O personagem Jesus... Até porque a gente depende do espaço, do tempo da matéria para estar aqui nessa condição de Daniel e Jean ou Rogério. Né? Isso, são epifenômenos que o espírito da gente coleciona do jeito que um ator coleciona os personagens que ele faz em várias novelas. Jesus é um personagem do espírito dele. Sim. Penso eu. Tá? Então, assim, mesmo eu tendo certeza de que ele virá, né? Sim. Mas eu não penso que ele vai modificar nada, porque como é que diabos ele vai transformar um cretino em alguém lúcido? Não tem como, cara. Mas dentro daquela ideia do anticristo, você crê que tem essa figura que um tirano global vai surgir? A candidato a isso não falta. Mas, assim, a questão do anticristo, ela é mais aparece esse termo nas epístolas do Novo Testamento. Sim. Não necessariamente no Evangelho. O que a gente chama Novo Testamento são 27 livros. 21 epístolas, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Jesus nunca falou em anticristo, até porque ele fala falsos cristos, né? Mateus 24, ele fala, surgirão falsos cristos. Eis o problema. Quando Jesus existia, quando ele estava vivo, ele não falou Cristo porque a palavra Cristo não existia no linguajar. Existia porque a tradução de Mashiach, né, em hebraico é ungido, o Cristo é o grego, né? Mas quem criou isso foi Paulo depois. Ou seja, o ungido, chamar Jesus de ungido. Em Mateus 16, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Mas isso seria interpolação posterior. Você acha que encaixaram depois isso? Que o manuscrito não... Se você ler, existe assim, eu dediquei boa parte de minha vida para estudar o cristianismo primitivo. Perfeito. Poderia citar vários autores aqui, mas assim, Elaine Pagels e principalmente Bart Ehrman. Bart Ehrman, sim. Bart Ehrman é um cético... Eu fico com os inimigos de Ehrman, né? Que mostram que os documentos têm uma solidez, né? Mas Bart Ehrman é fogo, né? Mas Bart Ehrman desconstrói tudo. Ele era alguém que acreditava e depois perdeu a sua fé. E começou a estudar. E, por exemplo, o contexto dos livros que eu conheço dele, me parece, são 30. De Elaine Page são 8. Um dos livros de Bart Ehrman, até o que Jesus disse e o que Jesus não disse, textualmente, isso aqui, né? E então é com base nisso que eu estudo, né? E assim, aqui eu também conheço a turma que contrapõe. Mas, tem debates muito interessantes do Ehrman contra alguns outros. Eu não carimbo nada, eu estou só colocando. Eles mostram documentos e falam, Ehrman, não é bem assim. Cada um pensa... Eu tenho a impressão que, é claro que todo mundo tem um viés ideológico. Sim. Ninguém fala a partir de uma isenção. Mas eu tenho a impressão que o Bart Ehrman, ele quer muito acreditar que é tudo mentira.
Parece que ele tá um pouco cego Eu nessa... acho que ele se perdeu em algum momento da história. Eu acho que mas ele em teve termos algum... de argumento... Parece que ele teve algum problema de natureza biográfica, que não sei se o pai morreu, o filho morreu, que ele ficou com uma mágoa com relação a essa ideia de Deus. Quem perdeu a família toda foi Elaine Page. Elaine morreu Page? o marido e o filho com 8 anos de idade. Eu não sei se o Ehrman tem algo dessa... que ele acho que ele era até um cristão pentecostal. É pentecostal. Em algum momento deu alguma... Eu não sei se foi uma questão puramente conceitual, acadêmica, ou se teve... Pelo que eu estudei dele, foi puramente conceitual. Tá. Ele foi perdendo o fio da meada da fé que ele tinha. Se aprofundando nos estudos. Isso. Tá. Mas assim, minha opinião. Sim, Só claro. minha opinião. Não, Bart Ehrman é considerado um pilar da crítica assim, textual, né? Mas eu estudei mais de 10... Sim. Então, assim, até Jesus Os argumentos morrer, são sólidos dele. até Paulo começar a trabalhar, Sim. essa noção de Jesus Cristo não existia. A questão Cristo só existiu depois de Paulo. Como os evangelhos foram escritos 10, 20, 30, 40 anos depois da crucificação de Jesus, então a cultura do Jesus o Cristo, na época em que os evangelhos foram produzidos, pode ter feito parte. A tese é que Paulo que teria configurado o cristianismo conforme a gente conhece. É uma tese mas que Jesus defende não isso. teria se referido a isso nesses termos. Então, Mateus dizer que Jesus era o Cristo. Era né? o Cristo, é a opinião de Mateus quando ele escreveu, mas Jesus não disse eu sou o Cristo, ele dizia eu sou o Messias. É diferente, eu sou um. Entendi. Né? Mas é só uma questão de semântica, de definição. Às vezes é porque o Mashiach em hebraico é a mesma coisa que Christos em grego, né? Que é ungido. O fato é que o cristianismo primitivo, os primeiros séculos do cristianismo, ninguém pode carimbar com certeza muita coisa. Aí cada um tem sua fé, cada um tem sua opinião, cada um tem sua... Né? Sim, mas assim, a gente não pode negar que no Antigo Testamento, e aí não tem nada a ver com o cristianismo, já havia essa figura do Messias que viria, né? O Mashiach. Foi anunciado, pré-anunciado por vários Isaías profetas. Falava sobre, o próprio Moisés falava, no futuro Deus vai andar entre nós assim como um homem e tal, né? O próprio Ciro, né, o rei da Pérsia, é chamado de Messias também. Nabucodonosor foi, antes de Ciro. Sim. Porque quando os reinos de Israel e Judá, em 922 a.C., houve o cisma, né? Quando Roboão, filho de Salomão, se tornou rei, desandou tudo. Aí durante os outros aí ficaram 10 tribos no norte e 2 tribos no sul, que é Judá e Benjamim. Rei de Judá. Né? O Império Assírio atacou essa turma toda. A turma do norte foi dizimada rápido. Dizimou a turma do norte, a turma do sul. Surgiram os samaritanos, né? Que são os mestiços. A turma do sul continua a sobreviver como rei de Judá. Exato. Em 586, quando Nabucodonosor dominou o reino de Judá, ele foi tido como Messias. Sim. Aí levou os judeus para o cativeiro da Babilônia. 70 anos. Aí Ciro liberou para... 513 liberou, Ciro foi chamado de Messias. Então, assim... E aí, por isso, o Trump hoje é chamado de Ciro, né? Porque ele está... Pelo pessoal do QAnon. Isso. Que ele está ajudando Israel, né? Levando a capital para a embaixada americana para Jerusalém e tal. Pois é. Então, assim, tem doido para acreditar em tudo. Tem doido para chamar as coisas com o nome que quer. Então, sim. Como eu disse, na minha opinião, ano 2026, esse tempo que a gente vive, a verdade não mais se impõe. Mas sabe uma dúvida que eu fiquei? Você citou o ano 1998. Você falou desde 1998. O que aconteceu em 1998? Não. É só uma data de definição minha, que eu falei assim, desde 1998 que eu faço palestra dizendo isso. Tá. Mas é porque existe alguns círculos ocultistas que eles separam os anos após Cristo em 3 grupos de 666 anos. Então eles falam sobre a primeira era, a do ano 0 até 666, a segunda era, que é de 666 até 1332, e a terceira era, que é de 1332 até 1998. Eu achei que você estava se referindo a algo cósmico que teria acontecido em 98, não? Aconteceu, mas não foi isso que eu falei na frase. Na frase, não. Mas você tem essa ideia de que... Não é cósmico, aconteceu espiritual. Espiritual? É porque tem uma teoria, desculpa te interromper, que a nossa Via Láctea, ela tá se movimentando e de tempos em tempos ela passa pelo plano galáctico. E nesse momento é uma força gravitacional muito forte que, para os físicos, gera uma série de instabilidades. O Sol fica se comportando de maneira estranha, isso influencia a Terra. Para outros, isso abriria portais espirituais que permitiriam que seres de outras dimensões acessassem a Terra.
Você acredita em algo dessa natureza? Penso que sim. Entendi. Penso que sim. Pelo tipo de vivência que eu tenho com coisas estranhas, isso aí se confirma. Isso aí Em 1998, então, foi um ano peculiar? seria um ano peculiar, mas 99 mais do que 98 em relação a isso aí que você está dizendo. Entendi. E aí depois... Na ótica em que eu observo. Sim. Né? Apenas... E na sua leitura, o 11 de setembro seria consequência disso? Porque foi um evento ali de trauma global, né? Que muda a dinâmica da humanidade, né? Sim, mas na hora em que você lê o capítulo 17, 18 e 19 do Apocalipse, Tá. em que você diz, em que você vê o anjo dizendo, caiu a Babilônia. A Babilônia. Caiu assim, ó. É. Sim. E os marinheiros ao longe, vendo a fumaça do incêndio, ficavam chorando porque não tinha ninguém para comprar as mercadorias. Sim, sim. Ou seja, as bolsas de valores. Interessante, né? Ou seja, eu produzi um livro chamado Recado Cósmico, e na segunda parte eu coloquei 17 páginas fazendo análise dos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse em relação à queda das torres do World Trade Center. Você acha que o livro do Apocalipse ele tem um poder preditivo assim misterioso? Total. Por quê? Porque qual é o problema da profecia? A profecia, os estudiosos dizem que as profecias elas predispõem, mas não necessariamente impõem. Sim, sim. Então nem toda profecia é inexorável. Perfeito. Ela é possível de ser contornada. Exato. Perfeito. Então o que diabos é uma profecia? Faz de conta que aqui é o quilômetro zero e aqui são 100 quilômetros. Quando o caminhante está aqui no quilômetro zero, iniciando a caminhada, ele só vê 100 metros, 200 metros, ele não vê aqui. Perfeito. Mas se aqui tiver uma montanha bem alta... Acho que o Vilela comentou. Oi, Vilela. Posso só complementar uma coisa? Não perde o raciocínio não, Jean. Mas essa ilustração que você está dando sobre a consciência, sobre o que a gente consegue ver, me parece muito uma forma que as pessoas estavam procurando, estavam explicando num livro que chama Tempo, o Profundo Mistério do Universo, que a consciência é como se fosse uma lanterna na sua mão, né? E você está andando dentro de um túnel, e esse túnel é de vidro. E você ilumina, o que você está iluminando é o teu presente, o que você consegue ver. Até onde a luz chega, ela vai sumindo nesse túnel escuro, é o seu provável futuro. Você vê algumas coisas, você vê um sofá, você vê uma bola à sua frente, você não tem certeza, porque eles estão um pouco escuros, mas você vê o que pode estar na sua frente. E o que você iluminou é o teu passado. Imagina que cada pessoa está num túnel desse, e esses túneis se bifurcam a cada decisão que você toma. Mas todas as decisões, existem túneis. E essas decisões foram tomadas em alguma realidade paralela, você só não está lá, porque a lanterna está na sua mão naquele túnel, e nos outros elas estariam apagadas. Então a tua consciência acompanha essa tua visão do que pode acontecer. E talvez o mundo espiritual seria a soma de todos esses universos possíveis, e o que vem para o mundo material é um reflexo do que está acontecendo e onde a gente está ascendendo. Não sei se faz algum sentido. Faz, mas isso é mais quântico do que espiritual. No filme Interestelar, quando o astronauta cai no buraco negro, via a questão do Terasaki, ali na quarta dimensão, em tese, ele observa todas as probabilidades do que já teria ocorrido e que ainda iria ocorrer na terceira dimensão, onde a filha dele ainda estava. Né? Então, essa relação quântica da simultaneidade do que a gente chama de passado, presente e futuro, de fato, isso que você falou retrata magistralmente. Né? E o que hoje se pensa saber, isso é 100% correto, porque bate com a equação de Einstein, bate com as equações que afirmam que não há passado, presente e futuro. Mas na perspectiva do estudo do lado profético, porque as profecias dizem uma coisa, mas talvez a coisa não aconteça. Então é um pouco diferente do contexto que você falou, porque no que você falou e no que o filme Interestelar mostra, tudo aconteceu, tudo acontecerá, tudo acontece. No campo profético, a questão é, as profecias predispõem, mas não impõem, ou seja,
talvez não aconteça. Tem esse quê de diferente. Então, assim, esse monte, essa montanha aqui do lado da metáfora que eu estou usando, está aqui o caminho de 100 quilômetros, você só vê o primeiro quilômetro e aqui tem uma montanha e uma pessoa aqui em cima. Essa pessoa vê os 100 quilômetros. Então, João, Aí aqui, atrás dessa pedra... Oi. Desculpa. Não, só a ligação, mas será que algumas profecias acontecem e umas não acontecem, mas será que ela não acontece em um outro plano, em um outro mundo? Você entendeu? É isso que eu quis dizer. Aí se a gente for olhar sob essa perspectiva, aí a gente teria que falar de algo extremamente complexo, que na linguagem sânscrita se chama arrankara, que seria a coleção de todas as VRT, vrits, que em sânscrito significa atividades mentais. Seriam as diferentes linhas possíveis, dos tempos possíveis, isso. Né? Aí tudo que for dimensão imaginária, tá certo? Da potencialidade de cada instante pode se bifurcar ou se potencializar em 1 milhão ou zilhão de opções, e cada opção dessa ser considerada um extrato de uma realidade distinta, aí a gente vai, entre aspas, para um assunto que foge a isso aqui, porque não é questão profética. Isso aí é questão de simultaneidade vibratória da energia que, em colapsando uma frequência mestre de uma faixa de realidade, simultaneamente cria as demais opções de acordo com a referência do observador. Tem que ter o observador, senão nada disso, a onda não se transforma em partícula, então nada disso se consubstancia. Mas isso é uma outra história. O que nós estamos falando aqui em termos de profecia, que foi a pergunta que você fez... Se o livro do Apocalipse tem um poder profético, né? Para eu poder responder a pergunta dele, eu tenho que dizer o quê? Se essa pessoa que está aqui em cima gritar para o cara que está caminhando, atenção, caminhante do quilômetro 2, quando chegar no 20, corra porque tem um monstro. Senão, tem um leão ali. Tem um leão. Então, assim, se o caminhante escutar a profecia e contornar o caminho, a profecia de que uma fera iria devorá-lo do quilômetro 20 não acontece. Aconteceu em outra realidade. Não é isso aqui que a gente está, entre aspas, colocando, porque a gente está só reafirmando que a profecia foi feita para essa realidade aqui, entendeu, Vilela? São equações dentro da mesma linha do tempo. Isso. Né? Aqui ela não se cumpriu, tá? Mas tem profecia que se cumpre. Qual é a diferença do Apocalipse em relação aos outros livros proféticos? É porque a presunção do Apocalipse é só falar de profecias inexoráveis, ou seja, que vão acontecer de todo jeito. Uhum. E o Apocalipse foi escrito para confirmar que Jesus volta. Perfeito. E as profecias ali descritas... E nisso aí você crê? Sim. Tá. Não é nem crer, eu não imagino saber. Sem convicção. Todas as profecias no Apocalipse estariam ali elencadas para mostrar os fatos como eles aconteceriam até o sétimo anjo tocar a sétima trombeta e todos os olhos dos viventes da terra veriam Jesus vindo vir sobre as todas as nações céu, verão o seu estado celestial, blá, 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 blá. Então, assim, o Apocalipse seria um livro que não teria profecias que ninguém sabe se vai se cumprir ou não. O Apocalipse vai se cumprir. Ali é como se fosse registro acástico, não pode ser alterado. Não tem como alterar. Por isso que no início do Apocalipse, João diz, quando eu adentrei a sala em que o Senhor dos Espíritos estava sentado no trono, os 24 anciões, lá todo mundo chorava, por quê? Porque tinham 7 livros selados. Ninguém era digno de abrir. Era digno de abrir. Mas aí o leão da tribo de Judá acabou de Aquele foi morto e reviveu, ele é digno. Ele é digno porque ele sabia distinguir quais das profecias de fato aconteceriam e quais não. Então o Apocalipse diz, esse livro é das que vão acontecer. Uhum.